Provérbios capítulo 9, a partir do versículo 13. A loucura é mulher apaixonada, é ignorante e não sabe coisa alguma. Assenta-se à porta de sua casa, às alturas da cidade, toma uma cadeira para dizer aos que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é agradável. Eles, porém, não sabem que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Vamos orar? Nosso Senhor, nós nos colocaremos de forma ainda mais intensa diante da Tua Palavra e da exposição dela. Que a nossa atenção esteja prostrada e voltada para Ti, ó Deus. Que o Senhor baixe as nossas guardas para que sejamos ensináveis. Que o Senhor avance com a Tua Palavra no nosso coração de forma irresistível, ó Deus. Que nós possamos compreender de fato que é o Senhor que fala, não o homem. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, com a iluminação e a aplicação da Tua Santa Palavra, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Provérbios. O tema da nossa série de exposições, sabedoria que guarda o coração, compreendendo que o coração é a fonte da direção da nossa vida. Quem tem a posse do nosso coração, portanto, tem a posse da nossa vida, conduz a nossa vida, conduz os nossos passos, conduzem as nossas decisões. É isso que fala Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Melhora o áudio aí, Felipe. Porque dele procedem as fontes da vida. Então, como de vez em quando nós recebemos alguns visitantes aqui, deixa eu recapitular um pouquinho da estrutura aqui que nós temos observado. O livro de Provérbios é um livro muito prático, absurdamente prático, muito aplicativo. O capítulo número 9, ele tem uma estrutura ainda mais clara para nos ensinar. O objetivo é acessar o nosso coração de fato, instruir o nosso coração de forma muito prática, para que a gente observe erros e não os cometa, não somente observando na nossa vida, mas também na vida de outros. Observando os erros, os perigos, para que nós não cometamos esses erros e esses perigos, especialmente na conquista do nosso coração. O primeiro passo do erro é justamente cometê-lo no nosso coração, para que depois ele se materialize, para que depois ele se torne um fato de verdade. Então, nós estamos diante de dois convites, nosso desafio é discernir esses convites. Esses convites, eles nos direcionam, nos oferecem dois banquetes. Então, nós estamos diante, constantemente, desses dois convites para dois banquetes, para sermos nutridos de alguma forma. Então, os apetites do nosso coração determinarão qual convite nós aceitaremos, qual banquete nós aceitaremos. Tiago, capítulo 1, fala muito sobre isso, né? As concupiscências da nossa carne, as vaidades da nossa carne, a nossa própria cobiça, essa é a linguagem que ele utiliza, vai determinar que convite nós vamos aceitar. Existem estradas que levam ao nosso coração, nós podemos bloquear ou facilitar o acesso do nosso coração para alguma dessas vozes. São vozes que soam mais agradável para a gente, e outras vozes soam mais repulsivas para a gente. Dependendo da fase da nossa vida que nós estamos, isso fica mais notório, né? Na juventude, parece que a voz dos pais são repulsivas
enquanto a voz da galera, da juventude, dos colegas são mais atrativas, né? Então, dependendo da sensibilidade do nosso coração, da estrada do nosso coração, nós daremos acesso a uma voz, desprezaremos outra. Então, a grande questão é: que voz está tendo acesso ao meu coração, né? Esse convite é levado por um mensageiro, mas como e qual mensageiro está tendo acesso ao meu coração e qual mensageiro está sendo bloqueado ali, está sendo interrompido, está encontrando obstáculos? E é algo que constantemente nós vamos nos deparar com isso. Todos os dias nós recebemos convites da sabedoria e da loucura, da mulher concupiscente, da mulher apaixonada, das vaidades, todos os dias. Hoje nós vamos refletir de forma ainda mais específica como esses convites eles se apresentam a nós. Mas o ponto é: quanto o meu coração está preparado para discernir essas duas realidades da vida? Se todos os dias nós recebemos convites da sabedoria, e aí cá entre nós, né, irmãos, depende muito do seu círculo de relacionamento, porque pode ser que você não receba convite da sabedoria todos os dias, não. Dependendo do seu círculo de relacionamento. Dependendo das pessoas que você segue aí no Instagram, da rede de relacionamento virtual que você tem, você pode ser inundado com convites da carne, convites da concupiscência, convites da vaidade da vida, que são os convites dessa mulher apaixonada e louca, que essa mulher ignorante. Então, você pode ser o grande sabotador da sua vida, né? Dependendo de como você mune a sua vida, como você estrutura a sua vida, como você seleciona as pessoas para ficar ao seu redor. Então você pode, por exemplo, todos os dias se deparar com o fato de que você não recebeu nenhum convite da sabedoria, que é o convite de Deus, que é a voz de Deus, mas você recebeu uma enxurrada de convites da loucura, convites que tocarão a sua vaidade, convites imorais que serão revestidos de algum tipo de moralidade dúbia, convites que serão muito atrativos aos seus olhos, como banquetes oferecidos por esse grande mundo. Então, se você não recebe muitos convites da sabedoria durante o dia, não tenha dúvida que você recebe muitos convites da loucura durante o dia. Muitos, muitos. Então, você pode ser um protetor da sua vida. Digamos que você está protegendo a sua alma para a eternidade, né? Você está guardando a sua alma para a eternidade. Então, você entregará a sua alma em alguma porta da eternidade, ou para a glória com o Senhor, ou para a perdição eterna. Então, a forma como você estrutura a sua vida para guardar a sua alma pode fazer de você um grande defensor da sua alma ou um grande sabotador da sua alma. Você pode estar arruinando a sua alma para uma realidade futura desprezível, perversa e de dor. Então, o ponto é o quanto meu coração está preparado para discernir essas duas realidades. O quanto eu consigo discernir, o quanto os meus olhos estão treinados, o quanto a minha audição está treinada, como eu consigo perceber que convite está sendo apresentado para mim. Convites da sabedoria ou da loucura. Essa é a terceira reflexão, terceiro sermão sobre o convite da loucura. O convite da loucura também tem uma liturgia de encantamento, né? É uma liturgia de sedução, de conquista das nossas afeições, das nossas apreciações. A loucura ela é muito sagaz, ela não vai parecer tão repulsiva, porque assim nós desprezaremos, considerando que aqueles que são alvo dela são aqueles que já andam nos caminhos do Senhor. Aqueles que andam direito, aqueles que apreciam a lei de Deus. Então, nós temos conhecimento suficiente para pautar
se é um convite da loucura ou é um convite da sabedoria. Então ela se apresenta de uma forma muito sagaz. E ela tem uma liturgia, né? Quem oferece o banquete da loucura, aqui em versículo 13, a cerimônia do convite da loucura, versículo 14 e 15. Hoje nós vamos refletir sobre os convidados para o banquete da loucura, versículo 16. E nos próximos sermões, o convite em si da loucura, versículo 17. E a trágica consequência da escolha, as consequências da escolha, no versículo 18. Então, até o momento, nós já refletimos sobre quem oferece o banquete da loucura. Nós vemos que ela é descrita aqui como uma mulher apaixonada, concupiscente, alguém desordeiro, barulhento, tumultuoso, uma mulher agitada que quer causar o mesmo com a nossa mente, com a nossa vida, com o nosso coração, porque em agitação nós não conseguimos discernir. Ela, então, é símbolo de insensatez, é um símbolo de pecado. A sua finalidade é compartilhar com outros a mesma confusão que existe nela. Ela oferece entretenimento e prazeres, mas o seu pressuposto é de que nós buscamos apenas isso nessa vida. Nós vivemos para os prazeres, nós vivemos para o entretenimento. Esse é o pressuposto dela. Então ela seduz utilizando artifícios carnais, fazendo essas inclinações carnais ser florescidas em nós. E a própria cerimônia da sabedoria que nós já vimos, versículo 14 e 15, é uma cerimônia de insulto, de forma muito crassa, a céu aberto, sem pudor, sem vergonha. O seu compromisso aqui é com a desordem, com a destruição. Ela se concentra em crentes, naqueles que amam a lei de Deus, naqueles que já receberam revelação da lei de Deus. Então ela é muito intencional aqui. A cerimônia mostra que a sua finalidade é destruir por meio de prazeres, porque cá entre nós, né? Os prazeres, eles nos deixam insensíveis. Os prazeres, eles removem o nosso senso de discernimento, de critérios, porque nós estamos gozando ali de muita felicidade, de muito contentamento, de muita satisfação. Então nós não precisamos ser tão criteriosos assim. Então o prazer, ele nos anestesia aqui para nós ponderarmos racionalmente, porque nós passamos a ser conduzidos por nossas emoções. E aí nós chegamos ao versículo 16, que são os convidados. Se vocês lembrarem dos sermões anteriores, aqueles que ouviram, vocês lembrarão que a sabedoria também aponta quem são os seus convidados. Versículo 16 diz assim: quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de senso diz. O versículo 4 do capítulo 9 diz a mesma coisa. Quem é simples, volte para aqui, aos faltos de senso diz. Então, são as mesmas palavras. A mesma porção poderia ser lida uma no lugar da outra e nós não perceberíamos diferença alguma, mas existem diferenças, né? Onde estão as diferenças aqui? Não é fácil de identificar para nós as diferenças, porque, na verdade, na nossa vida, não é fácil de identificar. Mas agora, aqui, olhando o todo, para a gente é muito fácil de identificar. Porque a gente está olhando do versículo 1 ao versículo 18, né? Então, a gente tem a soberania aqui da visão. Então, para a gente parece algo muito tolo, muito besta, né? Como quando a gente lê o relato dos apóstolos, por exemplo, a gente conhece todo o evangelho, os 4 evangelhos, nós conhecemos todos os aspectos do ministério do Senhor Jesus Cristo. E aí nós colocamos os apóstolos, às vezes, lá no canto da parede, como pessoas que deveriam se envergonhar, porque eles não entendiam aquilo que Jesus queria dizer, eles não entendiam profundamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo queria revelar. Nós questionamos constantemente a dureza do coração do povo de Israel na antiga aliança.
e a dureza de entendimento dos próprios apóstolos da nova aliança, porque a gente tem a visão do todo, né? Mesma coisa do livro de Jó, a gente tem a visão do todo. Então a gente é soberano observando ali. Então, para a gente, por causa desse aspecto, por ver o cenário completo, é fácil observar o que ela está querendo fazer aqui. Mas, quando nós nos distanciamos um pouquinho aqui dessa realidade, nos distanciamos para não enxergar o todo, né? Então, sei lá, nos aproximamos, né? Tiramos o zoom aí e vamos para o ponto, para cada quadro, e não o quadro geral, né? O quadro completo, mas para cada frame aí, para cada momento, quando nós observamos a particularidade de cada evento, que é o que acontece na nossa vida, né? Nós não vemos o amanhã, nós não vemos a próxima semana, nós não vemos o próximo mês, nós não vemos daqui a 5 anos, né? Então a gente não sabe que aqueles que foram enredados nos braços da loucura, quanto tempo passou para eles morrerem? Quanto tempo passou para eles chegarem ao inferno? Eles estão lá, mas quanto tempo passou? Então, quando nós vamos para essas particularidades, aí não é fácil, não. Aí a gente não percebe. Nós não fazemos escolhas desejando a morte. Nós não fazemos escolhas desejando a desgraça do nosso lar, a ruína dos nossos filhos, a corrupção do nosso casamento. Nós não fazemos escolhas assim. Nós fazemos escolhas, de fato, esperando algo bom. E quando nós fazemos as escolhas, nós fazemos com a convicção de que nós estamos fazendo a escolha certa. Então, existem diferenças aqui, embora exteriormente, né, na frieza da letra aqui, não há. As mesmas palavras são direcionadas aí pela loucura. Então, observa que ela é muito maliciosa, que existe um falseamento aqui da parte dela, né? Uma dissimulação aqui da parte dela. Mas conhecendo o todo e sabendo, então nós precisamos de alguns pressupostos. Quais são os pressupostos? A nossa natureza é má. Nós podemos nos comparar com pessoas imorais, mais perversas do que nós, pessoas que não têm nenhum pingo de misericórdia, nenhum traço de compaixão, porque quando nós nos comparamos com essas pessoas, nós nos consideramos melhores. Mas ainda assim nós continuaremos sendo pessoas más. Pessoas que desejam aquilo que Deus diz que nós não deveríamos desejar. Pessoas que anseiam por um estilo de vida que traz satisfação sem Deus, contentamento sem Deus. A nossa cabeça é uma fábrica de imoralidade, de defraudação. Nós matamos pessoas na nossa cabeça, nós matamos pessoas no nosso coração, nós defraudamos a reputação de pessoas na nossa cabeça, no nosso coração. Nós somos maus. Esse é o primeiro pressuposto que nós devemos ter. Segundo pressuposto, nós habitamos no mundo em corrupção, no mundo em perversidade. O nosso pressuposto, quando nós nos relacionamos com outras pessoas, não é que as pessoas são gentis, as pessoas são boas, sempre farão o bem. Nós sabemos que nós vivemos num mundo mau. Então, quando nós consideramos essas realidades, nós percebemos que existem algumas diferenças aqui. Nós olhamos o todo que foi descrito, nós olhamos a nossa realidade e nós observamos que existem pelo menos 3 diferenças aqui. A voz, as intenções e as consequências. A voz de quem fala, as intenções de quem fala e as consequências, ou as finalidades aqui. Então, dessas 3 diferenças, a única que pode ser, digamos assim, discernível com algum nível de clareza, com algum nível de percepção, é a voz. Porque nós não vemos as intenções e nós não conseguimos ver as consequências, mas a voz nós conseguimos ouvir, né? Então, é claro que falta materialidade para analisar, né, a voz, porque
A loucura poderia muito bem dizer assim, e é assim que acontece, né, com aqueles que querem nos enredar. Não foi essa a minha intenção, né? Em qualquer nível de pecado, seja corrupção, adultério, ao nível de defraudação, sempre o vitimismo ele vem envolvido por uma certa ingenuidade, né? Olha, eu realmente eu só queria lhe fazer feliz, eu só queria lhe agradar. A minha intenção não era lhe machucar, o meu desejo não era lhe desrespeitar. Você pode pensar isso, mas nunca esteve na minha cabeça. Então, existe um revestimento aqui. Então, nós não conseguimos enxergar as intenções, as consequências estão distantes de nós não conseguimos ainda tocar nelas, mas a voz a gente consegue ouvir. Não é algo concreto, não é algo objetivo, mas a gente consegue ouvir a voz. No entanto, meus irmãos, quando nós observamos o convite em si, no versículo 17, a gente tem mais materialidade para analisar, né? Porque ela está nos oferecendo aquilo que, em alguma medida, a nossa natureza caída deseja, mas a palavra de Deus condena. As águas roubadas são doces. A gente sabe que existe, sabe, aquele doce que vem antes do amargor. É isso que é o pecado, né? É aquele doce que engana o paladar, mas depois vem um amargor. Vocês já comeram molho de pimenta com azeite? Molho de pimenta com azeite impregna, irmãos. E demora a sair o negócio, né? Que é óleo, né? Impregna. Bom, rapaz. Mas impregna, né? Demora a sair. O amargor do pecado é isso. Vem a satisfação do sabor ali, mas a impregnação do amargor que ele traz. E não passa. Perdura. Então a gente sabe que existe uma certa manipulação de doçura, um falseamento de doçura no pecado. Por que a gente sabe que não é doçura de fato? Porque o doce ele não se torna amargo, doce não se torna salgado, doce não se torna repulsivo. O doce é doce, ele agrada o paladar, mas o pecado ele falseia aí. E aqui, essa aparente doçura, essa aparente aventura do pecado, elas são apenas armadilhas fatais oferecidas pelo diabo. Porque, embora os prazeres sejam ilícitos, ela sabe que traz algum nível de satisfação, porque ele embriaga a nossa carne. E quando ele embriaga a nossa carne, ele não nos permite perceber que nós estamos sendo conduzidos para a morte. Então aqui, retornando à nossa reflexão sobre as diferenças aqui dos convites, né? Não existe necessariamente uma ordem cronológica aqui dos eventos, né? Primeiro nós recebemos o convite de um e do outro, mas o fato da sabedoria vir em primeiro lugar, ela é destacada, então existe algum tipo de ênfase aqui. E é interessante a gente avaliar dessa forma, porque primeiramente vem a verdade, e depois vem o falseamento dessa verdade. Primeiro nós sabemos que existe a verdade para ser estabelecida, depois vem a falsificação, e é isso que acontece aqui. Essa loucura aqui, ela é a meretriz, ela é dissimulada, ela é louca, ela falsifica o convite oferecido pela sabedoria. O seu objetivo é seduzir, não é instruir, diferente da sabedoria. O objetivo é arruinar, não é salvar. A sabedoria chama os simples para ensiná-los sobre o que é bom. A insensatez atrai para o mal. E ainda assim, irmãos, mesmo considerando isso tudo, ainda falta materialidade, falta objetividade para a gente analisar a possibilidade ou não de perigo. E eu queria mesmo que você pensasse na realidade do dia a dia. Quando você não tem a visão do todo,
quando você precisa tomar uma decisão, quando você precisa fazer uma escolha, quando você precisa fazer algo e você não tem todas as informações. E aquelas pessoas que estão próximas a você o suficiente para lhe fazer um convite, essas podem ser a voz da loucura ou pode ser a voz da sabedoria. Então é importante entender isso, porque aqueles com quem você desenvolve laços mais próximos pode ter uma das duas vozes. Dentre aqueles que eram mais próximos do Senhor Jesus estava Pedro. E Pedro, em algum momento, foi voz de Satanás. E o Senhor o repreendeu. Então, se você fizer a aplicação direitinho para a sua vida, você vai entender que aqueles que estão bem próximos de você, às vezes podem ser levados pelo pecado, pela carne, ainda sendo crentes. Eles podem ser seus pais, seus filhos, o seu cônjuge. Ainda pode ser. Então, é importante entender isso, por quê? Porque dependendo do círculo de relacionamento que nós temos, nós baixamos mais a guarda. E aí a gente não tem aquele critério discernidor. E isso acontece muito nas redes sociais, né? Dependendo do nível de autoridade que você dá a alguém que compartilha alguma informação, você nem checa se a informação é verdadeira ou não. Você já passa a propagar como sendo real, como sendo verdadeiro. Ou manda para alguém, né? Morria e não sabia, né? Tem essas besteiras, né? Morria e não sabia, demorei 20 anos para saber disso, e você nem consulta para saber se é aquilo mesmo, né? Quem nunca tentou limpar o ventilador daquele jeito e não deu certo? Hein? Nunca! Aí a estratégia é vai nos comentários, né? Você vai ver e você ri um bocado também. Além de ver que não dá certo, você ri um bocado também. Os comentários são os melhores, né? Das postagens, né? Ok. Então, observa quem é o alvo principal aqui do convite. São os simples. E é muito instrutivo perceber que em nenhum momento no livro de Provérbios, em nenhum momento o sábio, ou aqueles que personificam a sabedoria, né? O pai, a mãe, eles são colocados em uma situação de engano. Em nenhum momento. Porque o sábio, o pai ou a mãe, aqui são figuras de sabedoria e maturidade. Então, ouve a voz do teu pai, ouve a voz da tua mãe. Então, para aqueles que são pais, aqui, né, pai e mãe, esses têm a obrigação de percorrer um caminho de sabedoria, de percorrer um caminho de maturidade, porque esse é o pressuposto. O versículo 16, ele diz, quem são os simples, volte para aqui. Então, vamos lembrar um pouquinho quem são os simples. Simples, eles são aqueles que em algum momento exibem insensatez, mas eles não são um caso perdido. A palavra usada aqui para descrever esses simples são aqueles que são crédulos demais. São aqueles que acreditam demais. São aqueles que não têm muito critério para discernir. São aqueles que não têm muito filtro. Eles são muito crédulos. Eles são levados com maior facilidade à irresponsabilidade. Aquele que é inexperiente, aquele que é indeciso, e ainda assim existe algum nível de falta de direção na sua vida. Não é um caso perdido, obviamente, é aquele que já recebeu algum tipo de luz, de iluminação, mas é aquele que tem a mente aberta demais, é aquele que carece de sabedoria, é aqueles que são inexperientes, desprovidos de entendimento profundo. E aqui é verdade que, em alguma medida, todos nós somos simples. O próprio fato da gente precisar suspeitar de nós mesmos deveria mostrar isso. Mas esse, como nós já vimos, é o primeiro passo para a sabedoria.
É você suspeitar de você mesmo. E isso nos deixa de guardas levantadas quando nós precisamos lutar. Nós discernimos. Será que é isso mesmo? Porque o nosso crivo sempre será a palavra de Deus. Não importa quem fale. O nosso crivo sempre será a palavra de Deus. Nós sempre olharemos para a palavra de Deus para ver se aquela instrução que nós estamos recebendo, aquela orientação que está sendo dada a nós, vem da palavra de Deus ou vai contra a palavra de Deus, independente de quem fala. Capítulo 14 de Provérbios, versículo 15, diz assim: os simples dá crédito a toda a palavra. Então, são pessoas crédulas demais, que vê o bem em tudo, mas o prudente atenta para os seus passos. Provérbios 22, 3, o sábio diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. E são justamente essas características que a loucura fareja. Ela identifica a credulidade, a ingenuidade, e ela observa isso como oportunidade para destruir e levar à morte. Portanto, irmãos, as únicas diferenças aqui são essas: a voz, as intenções e as consequências. Então, nós observamos aqui perigos e a necessidade de proteção. Então, eu trouxe aqui um grande perigo para a gente refletir nessa relação de convite e dificuldade de discernir o convite. Então, quais são os maiores perigos e o que nós devemos fazer para nos proteger? E aí eu vou falar primeiramente do perigo, depois eu falo daquilo que a gente precisa fazer para se proteger. Isso daqui que eu vou trazer é muito comum ser abordado em aconselhamentos ou em discipulado. Porque são questões assim, muito difíceis de serem discernidas. E dependendo do nosso nível de maturidade, do nosso nível de discernimento e do nosso nível de comprometimento conosco mesmo ou com o Senhor, né, vai se tornando ainda mais difícil. Por exemplo, um grande perigo em ouvir o convite é distinguir entre provação e tentação. Eu já trouxe isso para vocês aqui, mas eu vou aplicar isso de forma ainda mais prática. Um dos grandes perigos é a nossa capacidade ou não de distinguir entre provação e tentação. E apesar de ser uma distinção extremamente prática, é absurdamente sutil, irmãos. É muito difícil de identificar isso aqui. Por quê? Observa, a provação ela tem como propósito o amadurecimento, o fortalecimento, o crescimento. Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9 mostra isso em relação ao Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, embora sendo filho, falando do Senhor Jesus Cristo, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos aqueles que lhe obedecem. A tentação é o oposto. A tentação, por sua vez, ela tem como propósito a queda. Muito diferente da provação. O propósito dela é a ruína, é a morte espiritual. A grande dificuldade aqui na identificação e distinção entre provação e tentação é justamente o fato de, muitas vezes, os contextos serem bem semelhantes, embora os agentes e os objetivos envolvidos sejam completamente opostos. Mas o contexto é muito semelhante, muito semelhante. Apenas quando nós observamos o que está em jogo, nós conseguimos distinguir. Nós já falamos aqui algumas vezes que é muito importante você ter uma escala de prioridades em sua vida. Isso é o básico do ensino aqui na igreja, né? Então, por exemplo, você tem prioridades inegociáveis na sua vida. Você tem princípios e prioridades inegociáveis. Aí você vai escalar daquilo que é mais importante na escala de valor. Aí você vai pensando aí, por exemplo, onde Deus está nessas prioridades? Então, primeiro lugar é o mais importante, segundo lugar, então assim por diante, né? Então, onde Deus está?
onde a família está, onde a igreja está, onde o trabalho está, onde os amigos estão. Então eu estou pontuando 5. Como é essa escala de prioridades? Se você tem uma escala de prioridades definida na sua vida, você sabe que elas são inegociáveis. Então, qualquer decisão que eu tome que venha afetar essas prioridades, isso já me coloca num ponto de advertência, não é? Então, por exemplo, se eu vou tomar alguma decisão que vai afetar a integridade da minha família, eu não preciso dedicar muita atenção para saber que essa decisão é incorreta. Não preciso. Não é? Então, por quê? Porque vai corromper algo inegociável. A saúde e a integridade da minha família é inegociável. Ah, pastor, mas é um emprego e eu estou precisando do emprego ao custo de quê? Da família? Nós precisamos estabelecer essas prioridades, irmãos, porque prioridade se estabelece antes da necessidade chegar. Porque quando a necessidade chegar, você vai agir só pela emoção. Só? A razão, ó, perdeu. Eu estava falando com alguém que trabalha em banco e disse assim, rapaz, o melhor momento para pegar um empréstimo é quando você não está precisando. Porque quando você está precisando, você aceita tudo e a pessoa sabe que você está precisando. Por exemplo, qual é o melhor momento de você comprar um caixão para você? Para um ente querido? Não é quando morreu, não. Vai comprar um caixão quando ele morreu lá na hora. Ele sabe que você precisa. E eu já vi isso acontecendo. Coisa mais triste que tem é você ver uma enlutada levando uma facada na jugular. Facada. Cobrando os preços absurdos. E aí vem a lista do que precisa ser feito para enterrar o corpo que apodrece. Né? Então, o melhor momento de você fazer algumas coisas não é quando a necessidade chega, mas é antes. Então, você estabelece prioridades e coloca essas prioridades como inegociáveis antes. E aí você já tem um critério de saber quais decisões tomar e quando tomar. E aí você vai entender o que é provação ou o que é tentação. Porque a tentação ela serve justamente para fazer o quê? Para corromper essas prioridades. Para mudar a ordem dessas prioridades. Então, vamos lá. A grande dificuldade aqui é porque os contextos são muito parecidos, né? Enquanto Deus ele prova para o bem, Satanás ele tenta para o mal. E dentre as dificuldades de identificar aqui a aprovação e tentação estão o fato de ser realidades extremamente práticas. Por exemplo, quando você pensa em um emprego, você precisa do emprego. Você precisa dos recursos financeiros. Você precisa nutrir o seu lar. Você precisa do mantimento. Você precisa pagar o aluguel. Você precisa pagar a energia. Você precisa pagar o abastecimento d'água. Você precisa. Então, a grande dificuldade é porque essas coisas vêm em situações práticas, irmãos. Não são situações teóricas. Não, são as situações absurdamente práticas. Não são possibilidades, não são teorias, são realidades concretas do dia a dia prática. E isso realça a sua delicadeza, mas também realça a sua tensão e a sua importância. E aí eu vou descrever algumas coisas aqui para vocês entenderem. Olha, observa isso, porque isso é muito prático. Se um dia você precisar de aconselhamento para tomar alguma decisão, essa linha que eu vou seguir. Então você já aprende, aí quando precisar você nem me liga mais, né? Só chama para tomar um café, comer alguma coisa. Mas aí diz, lembrou da pregação lá? Então pronto, é só tomar que daí eu vou dizer a mesma coisa. Então a aprovação ela tem como finalidade fazer o quê? A aprovação, averiguar o nível de fidelidade que nós temos a alguém ou alguma coisa. A aprovação é isso, é averiguar, medir o nível de fidelidade, o nível da percepção de valor, o nível de consideração e dignidade daquilo que foi confiado a você. Por isso, na aprovação, sempre há dor, sempre há luta, sempre há sofrimento, porque a gente só sofre por aquilo que vale a pena. A gente só luta por aquilo que vale a pena, não é? A gente só derrama lágrima por aquilo.
Se bem que hoje o pessoal derrama lágrima até por... Vou nem dizer, né? Vou nem falar, não. O pessoal derrama lágrima por tudo. Então hoje a lágrima não tem valor nenhum. Mas entenda o meu ponto de raciocínio. Na provação sempre há tensão, luta, sofrimento, adversidade. Simplesmente porque é justamente por se manter fiel no sofrimento, na luta, se manter firme nas adversidades, que nós testemunharemos o nosso nível de fidelidade, o nosso nível de apreço por aquilo que nós recebemos. Lembra lá, o episódio mais marcante que nós vemos isso acontecendo é com quem? Um personagem do Antigo Testamento? Abraão. Deus testou o nível de fidelidade que ele tinha a ele com Abraão, colocando em risco aquilo que era mais precioso para ele na terra, que era o seu filho, né? Deus está provando o seu nível de fidelidade. Quando Deus, em Deuteronômio capítulo 8, leva Israel para o deserto, qual foi a intenção de Deus ali? Deuteronômio 8, 2 diz assim: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos provando, irmãos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. 1 de Pedro fala sobre isso também, né, quando mostra as provações que os cristãos estavam padecendo ali no primeiro século. E Pedro diz assim, nisso exultais. Exultem nisso. Porque nesse presente século, vocês passam por provações, por várias provações. Por outro lado, irmãos, nas tentações acontece exatamente o oposto. A tentação, ela tem como finalidade seduzir para matar. Então, na tentação, há só ganho, não há perda. Na tentação, o que a tentação faz? Ela busca brechas em nossa santidade, ela busca pontos de contato pecaminosos entre o mundo e o nosso coração, usando as vaidades como arma, usando os prazeres como artifício. Por isso, na tentação, nunca há sofrimento, nunca há luta. Na tentação, nunca há perda. Na tentação, há dor e sofrimento. Não há dor nem sofrimento. Então, entenda que eu estou dizendo. Pastor, então quer dizer que quando eu estiver sofrendo, quer dizer que não é uma tentação? Não. É uma tentação, mas você tomou isso como provação, por isso que você está resistindo. Se você fosse seduzido rapidamente, aí você cairia na tentação. O fato de resistir mostra justamente o contrário. Na verdade, é apenas um aparente ganho, aparentes promoções, aparentes vitórias, aparentes benefícios. Simplesmente porque a tentação ela busca modificar os compromissos do nosso coração. Tiago capítulo 1 mostra isso. Ou seja, na provação, a privação é quando aparece uma oportunidade quase que irresistível e você sabe que por causa dos seus princípios e prioridades você tem que dizer não. Então, a privação. Mas na tentação há algum nível de promoção, algum nível de ganho. Então, colocando isso de forma ainda mais prática, irmãos, diante dos convites que aparecem a nós precisamos distinguir entre provação e oportunidade. Porque nós pensamos que todas as oportunidades que aparecem na nossa vida é uma bênção de Deus. É Deus abrindo as portas. Nós precisamos distinguir entre provações e oportunidades. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz assim: há caminhos que ao homem parece bom, parece direito. Vai parecer mesmo, entende?
o próprio termo oportunidade tem um aspecto positivo, né? Não tem um aspecto negativo, né? É uma oportunidade que você está recebendo. Então, vai parecer direito mesmo, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Paulo orienta Timóteo assim: foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Porque, irmãos, ainda que as provações possam ser apresentadas como oportunidades, nem toda oportunidade pode ser, de fato, uma provação. Tem oportunidade que vai ser oportunidade boa mesmo, que nós devemos aproveitar. Agora, tem algumas oportunidades, irmãos, que vai ser uma provação. Como é que a gente sabe se aquela oportunidade vai ser uma provação ou não? Como é que nós sabemos? Olha as prioridades, né? Se a gente olhar as 3 principais prioridades instituídas por Deus, sem a qual nós não conseguimos viver, não de uma forma que agrada a Deus. Se nós observarmos o nosso relacionamento com Deus, a integridade e a piedade do nosso lar e o nosso relacionamento com a nossa igreja local. Instituições divinas estabelecidas que perdurarão para a eternidade. Qualquer oportunidade que agrida qualquer nível de relação com esses critérios aqui já tem que ser recebido como provação. Não é oportunidade. Agora, por que é difícil? Porque pode ser um emprego dos seus sonhos, pode ser um relacionamento que tomou o seu coração de uma forma avassaladora e fez você viver um filme. Pode ser uma opção de formação acadêmica, intercâmbio, concurso público. Sabe quando a gente enxerga a realidade à nossa volta e a gente percebe como isso é desprezado? Quando a gente vê um mar de cristãos que faz concursos para locais que sequer têm igrejas, irmãos. Sequer têm igrejas. Eles saem atirando com metralhadoras. Eles fazem concurso para várias cidades, para vários estados, às vezes para o Brasil inteiro, sem sequer observar se existe uma igreja que poderá nutri-lo e nutrir a sua família. Agora, se você conversar com essas pessoas, eles dirão que igrejas são prioridades, que o relacionamento com Deus é prioridade. Mas é mentira. Porque na prática eles não observam isso. A prioridade é o quê? O bucho. O bucho é a prioridade. O conforto é a prioridade. A comodidade é a prioridade. E a grande sedução desse mundo, a estabilidade, é a prioridade. O pastor John Piper, naquele livro Não Joga a Vida Fora, Sua Vida Fora, disse, não existe estabilidade nesse mundo, não. Estabilidade nesse mundo? Esse mundo é instável, você pode sair daqui e morrer, você pode morrer agora. Dá um troço aí em você. Esse mundo é completamente instável. Nós vivemos em um risco constante. Por isso que a gente percebe que é uma sedução desse mundo. E a gente percebe... E aí é o grande... Eu já me deparei com várias pessoas em que eu disse categoricamente, irmão, isso aí é uma provação. Você não está conseguindo enxergar porque o presente que está sendo oferecido é grande demais. É sedutor demais. Mas vai por mim. É uma provação. O grande ponto, irmãos, é porque nós não estamos dispostos a vencer na provação. A gente está disposto a vencer na provação assim, ó. Eu não vou assistir essa série. É nesse nível.
Eu não vou seguir aquele perfil. Eu não vou vestir essa roupa. Aí quando você sobe um pouquinho mais, assim, eu não vou ter aquela amizade. Aí já subiu um pouquinho mais. Eu não vou ter. Aí você pode colocar a roupa aqui também, né? Nesse nível maior um pouquinho. Eu não vou vestir essa roupa, eu não vou ter esse tipo de amizade. E aí, só que a gente está disposto a vencer provações nesse nível. Mas existem outros níveis ainda mais profundos de provação, irmãos, que nós sequer consideramos provação. Esse que eu falei, formação acadêmica, concurso público, empregos. Porque você acha que toda oportunidade de emprego que bater à sua porta é uma oportunidade boa, enviada por Deus? Ok, é enviada por Deus, mas pode ser para provar, não pode não? Pode ser para provar. Só que na provação, nós sempre saímos arrebentados, irmãos. A gente não sai ileso não na provação. Até findar a provação, o Senhor Jesus Cristo ficou com fome no deserto. Até findar. Ele ficou com fome. Mas depois o que foi que aconteceu? Ele se banqueteou com os anjos do Senhor servindo. Mas o grande ponto é esse. Nós vivemos um tipo de fé tão levado por emoções que qualquer nível de perda, qualquer nível de sofrimento já é um sinal de que Deus não está abençoando. Porque a nossa fé é muito emocional. É só emocional. A gente esquece que Deus é glorificado nos nossos gemidos, com as nossas lágrimas, com o nosso choro, com a nossa dor, com a nossa morte. Ele é glorificado. Ele é glorificado com a nossa enfermidade, com a nossa perda. Ele é glorificado. E a gente esquece isso completamente. Então, o grande ponto é esse. Pensa, a aplicabilidade disso é quase que infinita. Emprego, negócios, estudos, viagens, parcerias, promoções de carreira, prazeres, entretenimento. Então, como é que eu posso me proteger? Se esse é só trouxe esse perigo aqui que abarca muita coisa, né? Mas como é que eu posso me proteger disso? Como é que nós podemos nos proteger? Não é fácil, né? Não é fácil, porque nós nos deparamos constantemente com ciladas, com armadilhas. Nós estamos a todo instante, irmãos, pisando em terreno pantanoso, escorregadio. Então eu vou colocar alguns pontos aqui para para nós nos protegermos. Primeiro, faça parte de uma igreja saudável. Isso aqui é fundamental. Porque se você fizer parte de uma igreja saudável, você terá a convicção de que, mesmo vivendo em um mundo mau, cheio de perigos, ingratidão e infidelidade, existirá um local em sua vida, um círculo de relacionamento confiável em que você poderá diminuir a intensidade do combate de se proteger e ser alimentado, ser nutrido. Faça parte de uma igreja saudável. Segundo, desenvolva relacionamentos cujo compromisso principal não é com você, mas é com Cristo. Muito cuidado com pessoas cujo compromisso é com você. Cuidado. E isso lhe dará convicção de que essas pessoas não serão seu cúmplice no pecado, não serão condescendentes com o pecado, não aceitarão a sua negligência, a sua passividade. Essas pessoas estarão comprometidas com a sua edificação e a edificação do seu lar e serão instrumentos de modelagem para que Cristo seja visto em você. Provérbios 27, 5 diz assim: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Gálatas 6, 1 e 2 diz: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi com espírito de brandura. Próximo. Desenvolva e valorize a
prática de pedir conselhos. Entenda, você não é autossuficiente. E no momento que nós vivemos, na nossa geração, de pessoas cada vez mais reservadas, isso tem se tornado ainda mais difícil. Você não é autossuficiente. Não viva como se você fosse. Aceite a sua impotência, a sua fraqueza. E ainda assim, você será constantemente incitado por Satanás e por sua carne para considerar que pedir conselhos é um sinal de fraqueza e de humilhação. Provérbios 18:1 diz assim um sábio: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Voltando, Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Essa prática, irmãos, ela é extremamente humilhante. Extremamente humilhante. Agora, ela exibe grandiosamente o temor do Senhor. Porque ela revela que a gente reconhece. Nós reconhecemos as nossas limitações. E ainda assim nós desejamos sabedoria. Provérbios 11:14, o sábio diz assim: não havendo sábia direção, caiu o povo. Mas na multidão de conselheiros, há segurança. Provérbios 15:22. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Então, pedir conselho é uma das formas mais eficazes de evitar tropeços. Porque nós, irmãos, nós estamos buscando aqueles que são comprometidos com Cristo em nós e não estão envolvidos pelas emoções das escolhas naquele momento. Então você precisa tomar um conselho, você precisa tomar uma decisão, só que você está envolvido pela atenção, você está envolvido emocionalmente por tudo aquilo que aquela escolha exige. E quando você busca alguém para lhe orientar, aquelas pessoas estão comprometidas com Cristo em você, e elas não estão envolvidas emocionalmente por toda a atmosfera que lhe envolve. Então, buscar conselhos é uma das formas mais eficazes de prevenir quedas, decisões precipitadas, e nos ajudará a fortalecer o discernimento espiritual. Provérbios 19:20 diz assim: ouve o conselho e recebe instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Então, a sabedoria corporativa do povo de Deus, especialmente entre irmãos maduros, piedosos, é um meio de graça, de preservação da nossa integridade espiritual, irmãos. Coisa que, se nós não vivenciarmos a vida da igreja local, o relacionamento que vai muito além das programações formais da nossa igreja, a gente não vai desfrutar disso, não. Porque quando a gente vem para cá, a gente, na maioria das vezes, desfruta de um ansiolítico espiritual, sabe? É como se fosse uma águazinha com açúcar espiritual. O que vai fazer com que isso daqui tenha poder é a vida que a gente vive depois daqui. É quando a palavra ela se torna viva na nossa vida. Quando nós nos tornamos a exposição que nós recebemos. Quando nós nos tornamos os próprios sermões expositivos que nós temos acesso. Próximo, para evitar, para nos proteger, seja vulnerável, mas não seja ingênuo. Isso quer dizer que nós devemos ser vulneráveis com as pessoas certas. Se nós formos vulneráveis com as pessoas erradas, nós estamos sendo ingênuos. Das mesmas formas, se nós formos ingênuos com as pessoas certas, nós teremos um nível de vulnerabilidade necessário para sermos instruídos. Então, Provérbios 13:20 diz assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Provérbios 27:17 diz:
Como ferro, com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Então, a vida na igreja local exige que nós sejamos vulneráveis. Não há, como nós estudamos ontem na reunião de casais, não há relacionamento sem vulnerabilidade. Só é possível desenvolver um relacionamento de fato quando nós nos tornamos vulneráveis para aquele com quem nós estamos nos relacionando. Então, na igreja, irmãos, não faz sentido usar máscara, sabe? Não faz, porque imagine, existem pessoas na igreja que todo momento está sorrindo. Não há tempo mal. Sorri a todo instante, é alegre a todo instante, é feliz a todo instante, não existe tempo mal, não existe tempo ruim, nunca passa dificuldades, nunca está em apuros, nunca tem um momento de fraqueza, um lapso de fraqueza, nunca. Aos irmãos Adkovic, é errado, né? Não pode, a pessoa já está glorificada. Não pode. Só que essa pessoa, quando ele coloca esse tipo de... Quando cria esse estereótipo, quando coloca essa máscara, ninguém vai se aproximar dessa pessoa para ajudar. Porque essa pessoa é forte demais. Ela sempre exibe força. Sempre exibe vitalidade, força, maturidade, discernimento, sabedoria. É uma pessoa, é um super crente. Essa pessoa nunca receberá ajuda. A queda vai lhe encontrar bem rapidinho. Então, não faz sentido usar máscaras na vida da igreja. Porque se existe um local, irmãos, onde nós deveríamos desenvolver relacionamentos verdadeiros e profundos, é na igreja do Senhor. Onde nós conhecemos os pecados uns dos outros e assim nos amamos. Não por causa de você, mas por causa daquilo que a gente compartilha. A mesma fé, o mesmo Espírito, o mesmo batismo, o mesmo Deus, a mesma esperança, a mesma salvação. É isso. Eu não ia amar mais da metade de vocês, se fosse por causa de vocês. Desprezava a maioria aqui, ó. E eu sei que vocês iam me desprezar bem rapidinho. Ó, nem eu me amo, irmãos. Nem eu me aturo. Tem vezes que eu olho no meu espelho e quero dar um murro quando eu me vejo. Nem eu me aturo. Não é por causa de nós mesmos. Não é. Então não faz sentido, sabe? É necessário que nós sejamos vulneráveis. E essa é a vulnerabilidade que vai ser a maior amostra, a maior prova de amor e consideração com o nosso irmão. Eu entrego a minha vulnerabilidade para ele. Eu não entrego o meu fingimento, a minha máscara. Eu não preciso parecer que sou um super crente. Eu entrego a minha vulnerabilidade. E essa vai ser uma grande amostra de confiança. Confiança. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua súplica, por sua eficácia, a súplica do injusto. Tiago 5,16. Não há relacionamento quando nós não estamos comprometidos a sermos vulneráveis uns com os outros. Veja que tudo isso aqui é essencial para que você não caia nas garras da loucura. Tudo isso aqui. Nós poderíamos desenvolver um pouco mais aqui. Não subestime a astúcia da loucura. Não subestime a sua sagacidade. Não subestime a sua audácia. Muitos já morreram, como diz o versículo 18. Muitos já morreram. Tem um livro do Thomas Watson. Alguns irmãos aqui foram presenteados com esse livro, A Malignidade do Pecado, da editora Estudar de Cristo. Eu vou ler para vocês uma citação aqui que ele faz sobre o pecado. Ele diz assim, primeiramente, o pecado tenta e depois amaldiçoa. Ele é uma raposa e depois um leão. O pecado jaz a um homem o que
O pecado faz a um homem o que Jael, que é a mulher de Heber, fez com Sísera, que é um comandante de Canaã. Ela trouxe o leite e a manteiga a Sísera e depois cravou a estaca da tenda na cabeça dele. Juízes capítulo 5. No início, o pecado nos proporciona prazeres que encantam e deleitam os sentidos, mas depois vem com o seu martelo e o seu prego. O pecado faz ao pecador o que Absalão fez com Amnon. Quando o seu coração estava alegre com vinho, então ele o matou. 2 Samuel 13. O último ato do pecado é sempre trágico. Sempre trágico. Então, irmãos, os prazeres e as liberdades prometidas pela perversidade da loucura aqui sempre cobram um preço. O problema é que quando nós não temos discernimento, nós só calculamos esse preço quando a fatura chega. E quando você usa muito o cartão, sem contabilizar o que você está gastando, quando chega a fatura, o que é que acontece? Você paga o quê? Paga todo? Paga não. Você paga o mínimo, né? E aí, no próximo mês, isso vem dobrado ou vem 3 vezes mais. Aí o que é que você faz de novo? Paga o mínimo. Quando se torna uma bola de neve, aí vem aquela cartinha como uma oportunidade para você fazer um empréstimo ou parcelar a sua dívida. Isso faz com que você se torne o quê? Escravo do banco. Escravo do banco. Você vive para ele agora. Tem 3 anos, 4 anos que é garantido que você vai ser escravo dele. Você vai trabalhar para ele. É assim que o pecado faz. O pecado oferece o cartão e diz, vai no açaí, vai na pizzaria, compra o celular. Aí você tá felizão, não tá não? O açaí dele também eu mereço, né? É um açaí. Vai lá no Vila Pizza. Pizza boa, né, irmãos? Vila Pizza, tal, vou lá. iPhone, tal. Aí quando chega a fatura, gerou prazer o cartão, não foi? Mas você não contabilizou. Você não calculou, você só usou. Aí quando chega a fatura, acabou. Você não tem como pagar, não. Acabou. O que é que você vai se tornar? Escravo dele. Então, muito cuidado com os prazeres que o pecado traz. Seu fim sempre é trágico. Sempre é morte. A sua ação será como uma colônia de cupins que destrói um móvel por dentro, sabe? Enquanto os cupins eles estão corroendo por dentro, comendo por dentro, por fora tudo parece belo, tudo parece normal, tudo parece natural. Até que quando há descoberta, não existe mais nada a se fazer a não ser chorar e jogar o móvel fora. Acabou. Thomas Watson diz assim, o pecado é uma víbora venenosa junto ao caminho preparada para dar o bote. O pecado é uma forca com uma corda de seda. No entanto, ela o mata. Lembre-se daquela frase de Agostinho. O prazer do pecado desaparece logo, mas o seu ferrão é duradouro. Então, irmãos, quem são os convidados da loucura aqui? Simples. Aqueles que são crédulos demais. Então nós precisamos realmente compreender que existe uma mistura muito perigosa aqui dessa loucura. A sagacidade e a malícia, a astúcia e as nossas fraquezas e vulnerabilidades não pastoreadas. O banquete que é oferecido aqui é uma isca que é profundamente atrativa para a nossa carne, mas é permeado de morte. Nós temos vários critérios para nos desvencilhar aqui das amarras dessa mulher, que constantemente está nos rodeando para nos tragar. Mas se nós não fizermos uso, irmãos, desses instrumentos de discernimento,
a gente vai se arrebentar e a gente vai acabar no versículo 18. No trágico versículo 18. Que é como estão muitos que não vigiaram, né? Vamos orar, irmãos. Nosso Senhor e Deus, ajuda-nos, ó Pai, a tomarmos essa instrução como voz do Senhor, nos preservando de forma privilegiada. Ajuda-nos a não desprezarmos, ó Deus, todas as orientações que foram ministradas aqui. Por mais que nós cansemos no dia a dia, por mais que nós cansemos de lutar, por mais que nós cansemos de ficar alertas a todo instante, esse mundo é perverso o suficiente para não se cansar, ó Deus. Ele tenta e intenta até tirar tudo de nós, até tirar a alegria e o deleite do nosso relacionamento contigo e com a igreja do Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus. Dá-nos discernimento. Em nome de Jesus. Amém.